Olha, você que acompanha o canal TV Terra Verde, hoje estamos aqui no meio da multidão de um momento muito especial, um evento muito especial que está acontecendo em nossa cidade, que é o festejo de São Francisco de Assis. E hoje já é a 8ª noite de festejo, já estamos quase encerrando. O festejo que começou no dia 25 de setembro e termina agora no próximo dia 4 com uma grande procissão. E a multidão é sempre assim, todas as noites. Primeiro, antes da Santa Missa, tem o Terço dos Homens e em seguida tem a Santa Missa celebrada pelo padre João Paulo ou alguns padres convidados que vêm celebrar a missa. E hoje a missa será mais que especial. Eu tive uma informação que quem vai celebrar a missa hoje é o padre Luzimar Fonseca, ex-pároco aqui de São João dos Padres. Então é o seguinte, nós vamos mostrar para você, e sem corte, sem edição, sem texto, tá? Sem narração, a missa. Quero que você acompanhe esse momento bem especial conosco, a partir de agora aqui no nosso canal TV Terra Verde. A começar com a saída do santo de dentro da igreja até o palco onde será celebrada a missa a partir de agora. Que veio o ônibus de lá para estar aqui conosco. Queremos acolher o padre Valdenilson de Matões, que vai presidir a nossa celebração de hoje, também partilhando conosco. E queremos acolher mais uma vez, matar a saudade do padre Luzimar, que volta para também partilhar conosco da celebração. Então, nesta alegria desta grande família que se reúne em torno de São Francisco, queremos celebrar juntos este momento de graça, esse momento de luz. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Nesta noite santa de celebração, acolhendo a todos nós de perto e de longe, mas também acolhendo a todos aqueles que nos acompanham por meio das redes sociais de nossa paróquia, e assim também continuam a beber desta fonte, mesmo sem poder aqui estar. E queremos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz daquele que é, daquele que era e daquele que vem, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos nesta noite, reunidos na 8ª noite da festa do glorioso São Francisco, em torno da mesa da palavra, em torno da mesa da Eucaristia. Aqui nós queremos apresentar as nossas vidas, as nossas alegrias, as nossas angústias, mas também queremos apresentar ao Senhor os nossos pecados, todos aqueles que nós nos arrependemos. E neste momento de reconciliação, neste oportuno momento de nós voltarmos a Deus e pedir perdão por tudo aquilo que nós fizemos que não deveríamos ter feito. Agora, com a mão sobre o nosso coração, mostrando assim a profunda conexão com Ele,
baixando a nossa cabeça como sinal de arrependimento, peçamos perdão ao Senhor cantando. Na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Para esta noite, a nossa igreja dedica aos santos anjos da guarda, e atualmente está bem mais forte a devoção aos anjos. As leituras nos ajudam a perceber alguns pontos importantes. O livro do Êxodo, por exemplo, ele vai falar sobre o envio de um anjo para ir à frente, guardando, protegendo o caminho. Esta indicação, ela chega até nós também, no qual nós teremos o nosso anjo da guarda. E assim ele ouve nossa voz e possamos também ser cuidados por eles. Muitos têm até a devoção da Quaresma de São Miguel, que é uma devoção mais de um grupo específico, que fazem em seu momento. Isso é raro hoje, pelo que eu estava acompanhando um pouco nas redes sociais. Mas o que é importante conhecer sobre os anjos, que o trabalho principal deles é de fato proteger o reino dos céus, principalmente a nós que estamos nesta caminhada. Assim, nós tivemos também alguns que se rebelaram, e nós sabemos o que aconteceu. Perderam o direito de permanecer no céu, e assim foram para outros campos, principalmente Lucifer, que onde está, que é a estrela da manhã, que termina caindo. Sabemos por quê. Ele não queria obedecer. Quando se fala dos anjos, também revela um outro pensamento que eu achei muito interessante, a partir de um filme que falava dos anjos e colocava uma queda de braço entre o anjo Gabriel e Lucifer. E o mais interessante nessa queda de braço é que destacava uma parte da conversa dos dois. Que os dois começaram brigando fisicamente e terminaram numa briga intelectual. No final, Lucifer dizia para Gabriel: volte para lá. Ele está te esperando. E Gabriel, já sem fé,
dizia: ele não me quer mais lá, ele não me quer. E o próprio Lucifer disse: sim, ele te quer de volta. E aí foi quando o próprio Gabriel perguntou para Lucifer: e por que tu não volta? E Lucifer, com todas as letras, disse: eu não quero. Então, o que pode nos impedir de voltar para o céu é a nossa liberdade de dizer: não quero. Assim Lucifer teve a coragem de dizer: eu não quero. Claro que este sim, eu quero, tem algumas responsabilidades, principalmente tomar a cruz de Cristo, os compromissos e as indicações que o Cristo falava ao longo da história, no qual ele preparou seus apóstolos. E este material foi registrado para que chegasse até nós. Agora, no Evangelho, parte para um ponto mais interessante. A pergunta que muitas pessoas fazem no dia a dia: quem é o maior no reino dos céus? Muitos podem dizer: ah, mas eu nunca fiz essa pergunta. Mas será que não quer ser o maior na Igreja Católica? Será que não quer ser o maior nas equipes de trabalho? Será que não quer ser o que aparece mais? Aí Jesus responde com um belo exemplo. Pega uma criança, coloca no meio e diz: olha, vejam só, se vocês não se converterem e não se tornam como uma dessas crianças, não entrarei no reino dos céus. Teríamos várias vertentes para refletirmos sobre esta expressão de Jesus, tornar-nos crianças. Mas a parte que eu mais gosto dessa expressão é quando eu observo o comportamento das crianças. Eu já falei muitas vezes: bote as crianças para brincar. Elas brincam, de repente se estranham, se mordem, se batem. O resultado final: chama mãe, chama pai. As mães são mais brutas nessa questão, como diz a linguagem popular: vai só vaca pelo bezerro, vai para defender com tudo. Aí vai, imagine, uma mãe briga com a outra, se intriga. As crianças não, meia hora depois nem lembram que brigaram, já não existe mais nenhuma mágoa. E os adultos, como ficam? Meses e meses amargurados, prometendo vingança, destilando ódio, enquanto as crianças estão lá, brincando novamente. E eu já vi mãe dizer: tu não vai lá brincar com o filho de fulano e tal, cortando a convivência social. Mas isto mostra o comportamento dos adultos, que é um comportamento mais repressor, egocêntrico, um compromisso que leva muitas vezes a este egoísmo. Enquanto do outro lado, as crianças têm um comportamento de um coração puro, no qual não vê problema nenhum em perdoar, não vê problema nenhum em fazer as pazes. Para os adultos, sim, tem problema. E muitos guardam por anos e anos e não conseguem, muitas vezes, se libertar de um simples pecado. Mas Jesus diz: quem quiser mesmo o reino dos céus tem que se converter, se tornar como uma dessas crianças. Quem se faz pequeno como essa criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Então não desprezei nenhum desses pequeninos. Mostra para nós este comportamento. Os pequeninos têm muito a nos ensinar em torno da questão perdão. Em torno da questão perdão. É também compreensível onde Jesus consegue chegar no nosso meio. E por sua vez, São Francisco consegue compreender muito bem
a mensagem de Jesus Cristo. Se nós encontramos São Francisco, ele coloca com muita firmeza a questão do amor, do perdão. Ele coloca essa questão toda com muita presença e muita ênfase, mostrando para nós como é de fato importante o perdão. Tem uma parte dele que está nos escritos, uma música que eu comentei muitas vezes com vocês sobre a perfeita alegria. E conversando com um frade franciscano numa viagem, ele dizia, mas está registrado mesmo nos livros franciscanos, que é justamente sobre a perfeita alegria. Que São Francisco saiu com outro frade para evangelizar e voltou de noite. E o jovem que estava na portaria não reconheceu, não abriu a porta e ainda bateu neles. Mas São Francisco criou justamente o pensamento para mostrar que a perfeita alegria era estar em paz, mesmo diante desse comportamento maluco do frade que botou ele para correr, do próprio convento. Está registrado que ele não abriu as portas e teve que dormir no frio da madrugada da gelada da cidade de Assis. Então, irmãos e irmãs, São Francisco também compreendia bem a importância de estar com o coração sereno, que é justamente a perfeita alegria. Mesmo sendo caluniado, perseguido, pisoteado de várias maneiras, a importância de manter a alegria no coração, a tranquilidade e a paz. O que Jesus fez até o fim foi manter a perfeita alegria, a paz. Quando estava pendurado na cruz, ele simplesmente volta e diz: Pai, perdoa porque este povo não sabe o que faz. Isto mostra um nível muito alto da estabilidade emocional, de compreender de fato a humanidade, ver as falhas e saber perdoar. Nós, irmãos e irmãs, que estamos aqui esta noite, também somos convidados a fazer esta reflexão. Esta capacidade que São Francisco sempre pregou de manter a perfeita alegria. É para nós refletirmos sobre isso. Como está a nossa alegria no coração? Como está a nossa capacidade de perdoar? É importante compreendermos, pois se não temos a capacidade de perdoar, não compreenderemos o Evangelho de Mateus que está sendo exposto hoje. Pois uma das partes características importantes é esta capacidade de perdoar, que o próprio São Francisco desenvolve muito bem na sua vida e na vida da comunidade, sem deixar os princípios de lado. Mas ele consegue fazer isso. E assim, chega até nós a proposta de reflexão da paz, da tranquilidade. Hoje está o Sagrado Coração de Jesus bem aqui em peso, e eles têm na sua vivência, todos os apóstolos, na sua vivência, sempre falamos, e eu recordo que um dos pontos importantes São Francisco adota com toda firmeza, que é a mansidão e a humildade. O Sagrado Coração de Jesus é manso e humilde de coração. E esta é uma provocatória, senhoras, porque aqui não pode ser só palavras. Tem que purificar o coração todos os dias para ter essa mansidão. Enquanto São Francisco escreve no livro dizendo que a perfeita alegria é manter essa paz espiritual, este equilíbrio espiritual, mesmo nas injustiças. E aí vocês do Coração de Jesus têm um compromisso fundamental: purificar o coração a tal ponto que ele de fato transmita Jesus na mansidão e na humildade. Quem não alcançou, procure a confissão, procure mais e mais este processo de purificação para chegar neste nível da perfeita alegria, para chegar no nível da humildade, da mansidão que Cristo propaga, que ele fala sobre a importância manso e humilde de coração,
é, de fato, este slogan importante, que deveria estar chegando a todos. Procurar, dia após dia, a mansidão, que é justamente a perfeita alegria. Mesmo no dia que você foi roubado, no dia que levaram teu celular, no dia que deixaram você sem comida, mesmo no dia que você chegou em casa e não encontrou água no chuveiro, mesmo com todos os transtornos, você é chamado a manter este equilíbrio, a perfeita harmonia, a perfeita alegria que São Francisco tanto enfatiza. E aqui nós partimos também pela mansidão, humildade, perfeita alegria. O Evangelho vai dizer, se você não age, se você não se torna como uma dessas crianças, você não vai compreender para chegar no reino de Deus, porque o reino de Deus é delas. É justamente na perfeita alegria, na mansidão, na humildade, nesta paz de coração, que não é construída com palavras, mas com própria atitude. E para isso é necessário nos esvaziarmos das mágoas, das angústias, dos sofrimentos. E aliás, não é tudo, mas boa parte da ansiedade e da depressão está ligada, além do celular, às mágoas, está ligada aos sofrimentos. Sofrimentos estes que precisaremos ter a coragem de estar perdoando. Precisamos purificar nosso coração para chegarmos de fato à perfeita alegria, irmãos e irmãs. É esta paz de coração. E olha que quem mais trabalha a paz é São Francisco. O próprio ele diz: onde tiver paz, onde tiver ódio, eu leve o amor. Onde eu tiver conflito, que eu leve a paz. Tudo que ele propaga é o que Jesus Cristo queria. E quando ele diz para os apóstolos: recebam a paz eu vos dou, envio a paz, vão e anunciem esta boa notícia. É a paz. Mas esta paz precisa ser conquistada com esforço, com vivência, com processo de purificação constante. Não de um puritanismo, mas do processo de libertação, de purificação das mágoas. Vos aguarda, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. E pode ser mais alto, hein? O Cristo Senhor, que manifestou em São Francisco a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. E pode ser mais bonito ainda. O Espírito Santo, que em São Francisco nos ofereceu um sinal de caridade divina, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. É um dia 4 sem melhor. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Viva São Francisco! Viva! Viva São Francisco! Viva! Mais alto, viva Jesus Cristo! Viva! Bem, que paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Acabou de encerrar a missa, e como eu falei para você que o padre Lucimar celebraria a missa, me informaram, ele veio, está aqui e vai falar conosco. Padre, prazer em receber você mais uma vez aqui. Obrigado, prazer meu estar aqui com vocês. Como é que foi para você hoje à noite aí? Muito bom, graças sempre o festejo aqui muito movimentado, um espaço de muita expressão de fé. Então muito importante celebrar com este povo e para mim muito importante estar voltando aqui na cidade para bem participar desse festejo. Obrigado a vocês também pela acolhida. Você viu alguma diferença de quando você estava aqui para hoje? Ou seja, aumentando o público, isso que é bom. Cada vez mais pessoas vindo significa que está ganhando mais chão. Vai ficar por aqui esses dias? Não, tem que retornar para a paróquia. Tá, muito obrigado pela sua presença. É um prazer ter aqui. Obrigado também a vocês, boas festas
encerramento para vocês.